Vamos pensar numa situação bem delicada. Uma criança precisa ser afastada de casa para garantir a sua segurança. A decisão sobre para onde ela vai é, sem dúvida, uma das mais importantes que a gente pode tomar como sociedade. E olha, essa escolha não define só um abrigo temporário, não. Ela pode definir um futuro inteiro. Para a gente entender a urgência e o tamanho desse desafio, vamos começar olhando para os dados. Qual é o retrato hoje? Onde é que estão as crianças e os adolescentes que estão sob proteção do Estado aqui no Brasil? E o que os números mostram, gente, é um desequilíbrio gritante. A grande, mas grande maioria mesmo, mais de 93%, está em instituições como abrigos. Enquanto isso, menos de 7% está no ambiente familiar. É como se, para quase toda criança nessa situação, a primeira resposta fosse uma instituição e não um lar. E isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se todo o conhecimento científico e a própria lei apontam que a família é o melhor lugar para o desenvolvimento de uma criança, por que a realidade na prática é o oposto? Onde é que está essa desconexão? Bom, parte da resposta para essa pergunta está numa alternativa que a própria lei já diz que é a preferencial, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. A sigla para isso é SFA. Mas na prática, o que isso quer dizer? É super importante entender um ponto aqui. SFA não é adoção. É uma medida de proteção temporária. Funciona assim. Famílias da comunidade são selecionadas, preparadas e recebem um acompanhamento profissional para oferecer um lar seguro para uma criança ou adolescente. E isso dura até que a situação com a família de origem se resolva. E os benefícios disso são enormes, transformadores. Em vez daquele cuidado mais coletivo de um abrigo, a criança recebe atenção individual, sabe? Ela cria laços de afeto com adultos que se tornam uma referência para ela. E o mais importante, o objetivo final é quase sempre a reintegração. O serviço também apoia a família de origem para que ela tenha condições de receber a criança de volta em segurança. Certo, a ideia é excelente, mas como é que a gente tira isso do papel? A fonte dessa análise que estamos fazendo é basicamente um mapa, um guia prático para que qualquer município, seja ele grande ou pequeno, consiga construir o seu próprio serviço a partir do zero. O processo todo, que parece bem complexo, pode ser dividido em 4 grandes fases. Primeiro, articular todo mundo que está envolvido. Depois, criar uma lei no município para dar segurança jurídica para o serviço. O terceiro passo é montar a estrutura, com equipe qualificada e um lugar físico. E, por fim, mobilizar a comunidade para encontrar as famílias que topam abrir suas casas e corações. E esse é um ponto-chave, viu? Implementar um serviço como esse não é um trabalho para uma pessoa só. De jeito nenhum. É como uma orquestra. Cada parceiro tem um papel essencial e o sucesso depende totalmente da harmonia entre eles. E quem são os músicos dessa orquestra? A gente está falando de todo o sistema de garantia de direitos. Vai desde o Judiciário e o Ministério Público, que tomam as decisões legais, até as equipes da assistência social, da saúde, da educação, que estão ali no dia a dia. E, claro, inclui também os conselhos e as organizações da sociedade civil. Todo mundo precisa estar tocando a mesma música. Então, a gente percebe que implementar mais serviços de acolhimento familiar é muito mais do que só criar uma política pública nova. Na verdade, representa uma mudança cultural profunda aqui no Brasil. É sair de uma mentalidade que pensa primeiro na instituição para uma que prioriza, acima de tudo, a família. Esse slide aqui resume perfeitamente a essência da transformação. É sair de uma cultura onde a resposta padrão é o abrigo, a instituição, para uma nova cultura onde a primeira pergunta que a gente se faz é sempre: qual família pode acolher esta criança? Essa visão toda é resumida de um jeito muito potente nas palavras da Cláudia de Freitas Vidigal, que é uma das especialistas por trás desse movimento. A citação fala em construir pontes e tecer redes de cuidado através das famílias. Essa é a verdadeira alma dessa mudança. E tudo isso nos deixa com a pergunta fundamental. A gente já sabe que a família é o melhor lugar. A questão agora é: como é que a gente transforma essa verdade em realidade para cada criança que precisa? O que é que falta para que em cada cidade deste país a primeira resposta seja sempre um lar e nunca uma instituição?